Bom dia, bom dia. Hoje é 22 de fevereiro, quinta-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: Você tem o DNA de Deus com todas as possibilidades de realizar grandes coisas. E a leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Gênesis, a partir do 26, que diz o seguinte: Então Deus disse: Façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus disse: Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que produzem frutos com sementes. Elas serão alimento para vocês. Além disso, a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a todos os animais que rastejam sobre a terra, ou seja, a tudo que tem em si fôlego de vida, dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. Deus viu tudo o que havia feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e amanhã, e esse foi o sexto dia. Amém. Meus queridos, quando Deus criou o homem, Ele lhe deu a vida ao compartilhar o seu próprio fôlego, ao compartilhar a sua própria vida. Ou seja, ao nos criar, o Pai colocou em nós a sua própria essência, o seu próprio DNA. Uma vez que nós somos a imagem e semelhança dele, a imagem e semelhança de Deus. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos um potencial gigantesco dentro do nosso interior. Vamos refletir. Quando nós vemos uma grande árvore, é difícil da gente imaginar que um dia ela foi apenas uma pequenina semente. E é aí que a gente tem muito para poder aprender. Que mesmo sendo uma pequena semente, parecendo ser insignificante, ela carregava já a essência de algo muito maior. Toda semente, ela é uma promessa, mas quando ela é plantada em terra fértil, ela germina, cresce, floresce e frutifica, a ponto de reproduzir milhares de vezes o que há dentro dela. E se uma semente carrega algo tão extraordinário, imagina você, que nós somos imagem e semelhança de Deus Pai, que carregamos o seu DNA. Assim como uma semente ela só frutifica em terra fértil, nós só iremos frutificar se nós estivermos plantados em Deus. Então, por isso é extremamente importante nós sermos íntimos do Pai, para de fato nós cumprirmos os propósitos que Ele tem para nós aqui nessa terra. Meus queridos, eu acredito que vocês devam conhecer bonsai, que é aquela arvorezinha pequenininha, que ela é plantada em vaso de você colocar em mesa. O bonsai, na verdade, a natureza dele, não é ser uma árvore anã, uma árvore pequena. O bonsai, ele fica daquele tamanho porque ele é plantado dentro de um vaso e o vaso, ele limita a árvore. Ele não tem uma área vasta para poder crescer. Então, por isso, ele fica daquele tamanhozinho. E aí, num intervalo de 2 em 2 anos, salvo engano, tem que ser feita a poda das raízes para que a árvore ela tenha aquele formato de árvore todo bonitinho, mas que ela que ela permaneça daquele tamanhozinho. Foi plantada num solo fértil,
Porém, ela foi plantada numa área limitada, onde o seu crescimento é limitado. O mesmo acontece conosco. Somos sementes com um grande potencial, afinal de contas, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, porque Ele nos fez assim. Porém, quando nós não estamos mergulhados nele, quando nós não temos um relacionamento íntimo, estreito com Ele, nós acabamos crescendo dentro de um vasinho de mesa de escritório. E ao invés de nos tornarmos uma árvore grande, forte, que vai dar grandes frutos, que vai servir de sombra para outros irmãos, a gente é apenas um bonsai de enfeite de mesa. Porque o nosso crescimento, ele está sendo limitado, porque o ambiente do qual nós estamos vivendo nos limita a crescer. Vocês conseguem entender, né, a analogia que eu estou fazendo? Quando nós temos uma vida distanciada dos propósitos que Deus tem pra gente, a gente não tem um crescimento, a gente não consegue cumprir os propósitos que Ele tem para nossas vidas. Como consequência, a gente não consegue experienciar o extraordinário, a gente não consegue experienciar a abundância, porque quando a gente experiencia a abundância, a gente consegue ser transbordante na vida de outras pessoas, a gente consegue gerar tantos frutos que a gente consegue transbordar na vida de outros irmãos, porque a gente gera além do que a gente precisa. Só que quando a gente não está mergulhado nele, a gente cresce num ambiente limitado, num ambiente onde é feita a poda das nossas raízes, e aí a gente acaba se tornando pequeno. Deus, ele nos fez para poder ser imagem e semelhança dele, para sermos gigantes, para fazermos grandes coisas, para fazermos grandes mudanças, para abençoar a vida de outras pessoas, para sermos transbordantes na vida de outras pessoas, para sermos prósperos e para ser próspero tudo que a gente tocar. Então, talvez hoje você esteja se sentindo perdido, incapaz de realizar grandes coisas, se diminuindo por uma vida sofrida, onde as circunstâncias o levaram a acreditar em muitas mentiras a seu respeito. Talvez hoje você tenha se sentindo um bonsai, uma árvore pequenininha, frágil. Só que hoje Deus fala fortemente ao seu coração, afirmando quem você é nele. Ainda que você se sinta insignificante, pequeno, como uma árvorezinha pequenininha de bonsai, ou como apenas uma semente, que pode muitas vezes passar despercebida, ou até mesmo pisada por muitos. Entenda que Deus, ele jamais perdeu ou perderá você de vista. Nele você é celebrado, amado, importante e aceito. Você foi sonhado, planejado por Ele, você foi criado imagem e semelhança dele. Então só esteja aberto a mergulhar nele, a mergulhar em tudo que Ele tem preparado para você e para sua vida. Escolha é sua, o passo é seu e a atitude é sua. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos. Pai, obrigado pelo meu pai, pelo meu esposo, por todos os entes queridos, familiares que estiveram comigo nesse plano físico. Obrigado pelos nossos bichinhos, obrigado pelo nosso trabalho. Pai, no dia de hoje nós te pedimos, nos ajude a mergulhar cada vez mais fundo em Ti, Pai, cada vez mais profundo em Ti, Pai. Aumente a nossa confiança e a nossa fé em Ti, Pai. Nos ajude a entendermos e a cumprirmos os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que nós sejamos plantados em solo fértil, aonde possamos crescer, nos tornarmos árvores fortes, nos tornarmos árvores frutíferas, que gerarão frutos, que transbordarão na vida de outras pessoas, que mudarão a vida de outras pessoas, que poderão servir de sombra e água fresca para a vida de outras pessoas, que poderão alimentar a vida de outras pessoas, Pai. Pai, usa-nos como Teu instrumento aqui na terra, usa-nos como uma Bíblia vivida aqui na terra, Pai.
nós nos colocamos disponíveis a Ti, Pai. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos abençoar a vida de outras pessoas com a palavra de Deus. Tenha uma quinta-feira muito abençoada, com boas notícias e com muito renovo, com muita transformação. Fiquem com Deus.